todas as obras de Chico Xavier há reverências ao codificador, Allan Kardec. Mas houve uma época aí no passado, quando estavam surgindo vários livros do Chico, muita gente pensava assim, mas agora com tantas obras do Chico, com casos, ilustrações, romances, então não temos mais que se preocupar com Kardec, a obra de Kardec estaria superada. E não era a realidade. E aí Emmanuel escreveu uma série de livros há 60 anos atrás, quando o Espiritismo estava completando 100 anos, ou seja, 100 anos das publicações dos livros básicos de Kardec. Aí surge o livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel comenta o livro dos Espíritos. Na sequência, Emmanuel lança um livro chamado Seara dos Médiuns, comentando trechos do livro dos médiuns, mas mostrando como deve ser exercida a prática da mediunidade de acordo com uma orientação espírita, mas respaldada nos ensinos de Jesus, e dá um diferencial muito grande para nós. Aí surge o livro da Esperança, onde Emmanuel comenta o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na sequência, o livro Justiça Divina, onde Emmanuel comenta o livro Céu e Inferno. E nesse livro, que é o Céu e Inferno, que é muito interessante, porque foi a obra de Kardec que ele estudou comunicações espirituais e procurou conhecer os estados de alma, das almas que se comunicavam nas reuniões mediúnicas. Emmanuel tem uma frase assim, muito interessante, que sintetiza tudo o que a gente pode pensar sobre isso. Diz o seguinte: nós construímos o nosso céu, mas também o inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Mostrando que nós somos responsáveis por criarmos um céu espiritual ou um inferno espiritual, de acordo com o tamanho da nossa rebeldia. Então vejam, é interessante quando nós olhamos essas obras de Emmanuel, que passam a comentar aspectos da obra básica da codificação de Allan Kardec. Então nós vamos sentindo a fidelidade exatamente da obra de Chico Xavier, fidelidade a Jesus e fidelidade a Allan Kardec. Daí a razão que nós temos que hoje lembrarmos dos livros psicografados por Chico e estimularmos sua leitura, o seu estudo, porque é necessário, que são obras que têm bons fundamentos, principalmente na obra de Allan Kardec. Mas, além desse aspecto da produção literária, dos livros psicografados por Chico, nós temos um aspecto humano dele, Chico como homem, como pessoa que sabia se relacionar de uma forma diferenciada com todas as criaturas. E foi isso que nós acompanhamos nas visitas continuadas que nós fizemos durante mais de 20 anos aos centros lá que ele fundou em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã e no Grupo Espírita da Prece. E nesses locais nós vimos aquelas filas imensas, desde antes da reunião até no final da reunião, e ele pacientemente, sabendo ouvir e atendendo as criaturas que o procuravam sempre com uma boa palavra. E é nessa hora que nós percebemos quantas pessoas que foram beneficiadas com esse tipo de auxílio, esse tipo de atenção. Muitos iam lá porque haviam perdido filhos ou parentes e queriam uma mensagem pela psicografia de Chico. E ele os tratava com todo carinho, com toda atenção, acolhendo-os, mas não necessariamente psicografava a mensagem de imediato na primeira vez. E aqueles que recebiam, eles tinham condições de identificar o espírito comunicante na mensagem, porque eram muitos fatos que eram relatados na mensagem, e a família tinha certeza que o familiar continuava a viver após a morte do corpo.
E isso, muitos modificaram a sua vida. Então, alguns que chegaram lá em situação de desespero, de tristeza profunda e precisando de tratamentos, foram atendidos pelo Chico e nessas condições, quando voltaram depois para as suas cidades, se transformaram e começaram a ajudar em obras dedicadas ao bem, à filantropia, e muitas mudanças importantes ocorreram em função desses atendimentos do Chico com as famílias, as pessoas que lá chegavam em desespero. Mas Chico era, acima de tudo, a pessoa fraterna, a pessoa que sabia atender às criaturas. E nós vimos muitos casos desse tipo nos atendimentos lá de Uberaba, e fomos observando e registrando. Muitas vezes, chegando na reunião do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, lá estava perto do Chico um homem negro, meio disforme, uma aparência assim de anormalidade, mal vestido, não é? E que se postava de pé, perto do Chico, e lá ele ficava. E é lógico que aquela figura provocava muitas vezes preconceito, né? E nós ouvimos ali perto do Chico muitas vezes e pensava, quem será essa pessoa? Por que o Chico permite que ele fique aí nessas condições ao lado dele? E aí nós fomos acompanhando, em várias vezes que nós fomos lá, e uma das vezes esse moço chamava Tony. E aí ele até nos pediu que tirássemos uma foto dele, e nós, numa outra oportunidade, levamos a foto. E ele ficava até o final da reunião. No final da reunião, o Chico conversava com ele, dava um dinheirinho para ele, nós vimos isso acontecer várias vezes, e ele era ajudado pelo grupo, né? Então, ele desencarnou já faz algum tempo, e nós vamos sabendo que ele era um espírito altamente complicado, sofredor, mas ele recebia o apoio de quem? Do Chico. Então imagina uma pessoa nessas condições que nós citamos, quantas perseguições e preconceito ele sofreu na rua, onde ele andou, e o apoio dele era ir no fim de semana lá no Chico. Então, espiritualmente, evidentemente que embora ele não tivesse muita compreensão do que estava acontecendo, espiritualmente ele também absorveu, não é? Aquela ajuda que ficou registrada no espírito dele. Então essas cenas e várias que nós assistimos assim do Chico mostram que ele estava realmente atendendo as pessoas. Na peregrinação, certa feita, ele estava lá atendendo as pessoas e ele tinha um jeito de dar dinheiro para as pessoas. Ele colocava na palma da mão, escondia, e quando ele cumprimentava, ele soltava a nota. Mas era um dinheiro curto que ele dava, né? Que ele ganhava. E tinha ao lado dele o dirigente, que era o seu Iker Batista, pessoa muito boa, ele ficava lá apoiando o Chico, passando as notas. De repente, na fila, chega um moço carregando uma criança no colo e a outra na mão, né? Aí o Chico, quando ele vê se aproximar, ele fala, seu Iker, me passa uma nota de 5, porque esse é pai e mãe ao mesmo tempo. Então ele conhecia, né, as necessidades, os sofrimentos das pessoas que o procuravam. E o Chico, além de todo esse atendimento humano que eu estou falando agora, né, de dar acolhimento, atenção às criaturas, ele também fazia de madrugada, ou tarde da noite. Nos dias, às vezes, que ele não tinha reunião, ele era acionado pelos espíritos para fazer visitas. E ele telefonava para um amigo ou para um taxista, que também era muito amigo dele, pedia que fosse lá, e aí ele dizia, nós temos que fazer uma visita para uma família. Onde? Não sei, os espíritos vão dizer. E ele chegava no local. Então ele chegava numa casa simples,
pobre, com muito sofrimento, e lá ele dava o atendimento que era necessário. Esses casos que nós estamos relatando, nós vimos alguns casos lá em Uberaba. Mas aconteceu no seio da nossa própria família. Isso também é um registro significativo para nós. Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos um tio que era médico e cancerologista e ligado ao Instituto Nacional do Câncer. Campanhas, inclusive, de combate ao câncer, de divulgação, de prevenção da doença, e acontece que ele foi acometido da doença. E na época, o tratamento que era indicado não tinha disponível no Brasil ainda. Então ele foi 2 vezes no exterior, e uma das vezes eu fui junto acompanhando, mas eram tratamentos que iam assim melhorando as condições, remediando, mas não curando, e a doença voltava depois de um certo tempo. Ele não era espírita ainda, mas se convenceu do espiritismo quando ele leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele aceitou o espiritismo e nós o levamos para conhecer o Chico lá em Uberaba, e o Chico foi extremamente atencioso, conversou, deu toda a atenção, orientação, e em cartas, ou nas vezes que nós encontrávamos pessoalmente com o Chico, ele sempre fazia referência e perguntava notícias de nosso tio e mandava recados. Mas a doença progrediu e chegou no momento que ele estava já com muitas dores, né? E era um dia de domingo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e o Chico estava na Fundação Marieta Gaio, ali no bairro de Bom Sucesso, onde anualmente o Chico comparecia para fazer uma tarde, noite de autógrafo. Aí ele conversava com as pessoas, autografava livro, distribuía rosas, né? E era o dia 30 de novembro do ano de 1974, um domingo, e o nosso tio, acompanhado da minha mãe, que veio visitá-lo, de um outro irmão e da nossa tia, resolveram ir ao encontro de Chico na Fundação Marieta Gaio. Quando chegaram lá, a fila era muito grande, e ele esperou, mas se cansou, estava com dor, resolveu ir embora. Mas não quis furar a fila, foram embora para casa. Na madrugada seguinte, portanto, já no dia 1º de dezembro, 4 horas da madrugada, toca a campainha do apartamento. E naquela época não tinha porteiro eletrônico. Aí a família levou um susto, né? Foram ver o que estava acontecendo, olharam pelo olho mágico, viu que o hall de entrada ali em frente do elevador estava iluminado, que viram um casal. E perguntaram: quem está aí? Do outro lado: é o Chico. Mas que Chico? Chico Xavier. Aí a minha mãe e a tia reconheceram o Chico, reconheceram a voz, abriram o apartamento, era o próprio, levado por um casal que dava assistência a ele aí no Rio. Ele entrou no apartamento, foi até a sala, sentou, começou a conversar, muito animado, brincalhão e alegre, 4 horas da manhã. Essa era uma característica dele, né? Aí ele faz uma prece, aplica o passe no nosso tio, então é aquele ambiente assim de melhoria, de alegria, né? Pediu um café, porque ele adorava um cafezinho, nunca dispensava o café. 6 horas da manhã ele foi embora. Então isso que aconteceu com testemunhos da nossa família, nós ouvimos e sabemos de muitos relatos lá no dia a dia dele em Uberaba. Então o Chico tinha essas características. Ele era um ser humano que tinha problemas, tinha limitações, tinha dificuldades, mas se dedicava em dar assistência a todos. Então vejam, não é apenas a obra, como nós mostramos na primeira parte, o médium, o psicógrafo, mas é o ser humano, né, voltado à dor do próximo, às necessidades do próximo, e que ele sempre
se dedicou ao atendimento das pessoas. E o Chico, quando ele desencarna, em 2002, aí surge uma série de circunstâncias que passam a valorizar a obra dele, as repercussões. Inclusive, o presidente da República da época emitiu uma nota oficial enaltecendo, né, o trabalho e a obra desse homem dedicado ao bem. A rodovia que passa da divisa do estado de São Paulo para o Triângulo Mineiro e vai até a cidade de Uberlândia, foi dado o nome de rodovia Chico Xavier. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou uma lei criando a Comenda da Paz Chico Xavier, que é outorgada todo ano a alguns vultos. Mas para outorgar essa medalha, o nome da pessoa tem que ser aprovado e votado na Assembleia Legislativa. Então é, na verdade, uma comemoração oficial, né? E tem o nome de Chico Xavier. Nós temos um fato ímpar no Brasil, quando no ano de 2012 a TV SBT fez aí toda uma disputa em audiência pública, etc., para definir quem seria o maior dos brasileiros. Inscreveram políticos da época, esportistas, atores, e de repente Chico Xavier foi o eleito, o maior brasileiro de todos os tempos. Então vejam, são reconhecimentos públicos ao trabalho, à obra de Chico Xavier. E isso é muito marcante para todos nós. E ao mesmo tempo que nós vemos essas repercussões aqui no Brasil, reconhecendo o homem de bem, e mesmo pessoas que não são espíritas o admiram, ficou claro quando, no ano de 2010, foi lançado aquele filme Chico Xavier, que teve 3.500.000 espectadores no cinema, num período aproximadamente de 3 meses de exibição. Logo depois, o filme Nosso Lar, baseado no livro Nosso Lar, 4.050.000 espectadores, também num período de 3 meses. Ou seja, os dois filmes estão colocados entre os principais filmes brasileiros em termos de audiência, não é? Isso é marcante para todos nós e continuam sendo exibidos pelos canais a cabo ou TVs por assinaturas. Esses fatos que nós estamos mostrando é o reconhecimento dele aqui no Brasil, mas também no exterior aconteceu. Congressos no Brasil, congressos no exterior, homenageando a vida e a obra de Chico Xavier. No centenário, em 2010, houve uma sessão solene na Câmara dos Deputados de São Paulo e nós estávamos lá, e homenageando Chico. Mas 4 meses depois, em agosto de 2010, houve uma sessão na ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York, que é o chamado, a homenagem que chamou Tributo a Chico Xavier, né, que foi bastante significativo, né, homenageando esse vulto brasileiro. E a obra dele passou a ser traduzida para vários idiomas. Através do Conselho Espírita Internacional, né, foram traduzidos para mais de 10 idiomas e lançados esses livros em diversos países. E nós tivemos, inclusive, a oportunidade, a felicidade de comparecer na época representando o presidente da FEB no primeiro lançamento no exterior, que foi em Paris, 4 livros de Chico Xavier vertidos para o francês, e que foi o início, né, de uma série de obras, mas a gente não sabia o que viria atrás disso, porque em consequência da tradução para o francês, surgiu um russo chamado Spartak, que era especialista
em traduzir legendas de filmes em francês e em inglês para a Rússia. E aí ele se tornou espírita e se interessou e propôs a tradução de livros de Chico Xavier do francês para o russo. E aí nós fomos lá em 2009 lançar 4 livros também de Chico Xavier, de Emmanuel e de André Luiz na Bielorrússia, na cidade de Minsk. E para nós uma surpresa muito grande, porque o grupo não era nem necessariamente espírita, eram simpatizantes, faziam reuniões mediúnicas, né, misturando uma opção de coisas da tradição deles. E de repente, quando nós chegamos num teatro que foi agendado para o lançamento dos livros em russo de Chico, no mesmo dia foram vendidos todos. Então a gente vê aquele público chamado russo branco, né, da região bem clarinho, eles avidamente interessados nos livros de Chico Xavier. Então são situações assim marcantes. Mas aquilo que nós consideramos realmente de grande valor nesses termos foi um trabalho feito em espanhol, aqui nas Américas. E nós conhecemos, há mais de 40 anos atrás, um venezuelano chamado Alípio González. Esse Alípio González era um empresário venezuelano na área de imóveis. E um dia ele resolveu vender a fábrica dele, a produção, tudo que ele tinha, e aplicou o dinheiro com um objetivo: criar uma editora que se chamou Mensagem Fraternal, lá em Caracas, com o objetivo de traduzir livros de Chico Xavier para o espanhol e de distribuir gratuitamente. O dinheiro que ele amealhou com a venda durou mais de 40 anos. E ele, para ver que era um bom valor, né? E ele desencarnou o ano passado. E nós o visitamos mais de uma vez lá na Venezuela. Vejam então, todos os países da América Latina, e nós visitamos praticamente todos, né, na América do Sul e Central, a gente encontrava livros em espanhol à disposição nos centros, fruto desse trabalho. Há uns anos atrás, há 5 anos atrás, nós estivemos na Guatemala e estava sendo promovido um congresso espírita na Guatemala, nos chamados altiplanos. Eles chamam de altiplano aquilo que nós chamamos de Planalto. Regiões mais altas, né? Com a única diferença que tem muito vulcão. Então a gente vai andando naquelas estradas sinuosas e vendo vários vulcões, alguns extintos e outros dando o sinalzinho que estão vivos ainda. E nós chegamos numa cidade chamada São Marcos, lá no alto, onde era o congresso. Quem que era frequentador do congresso? Pessoas simples, descendentes dos indígenas guatemaltecos, ou seja, dos maias. Então, eram famílias muito simples, que vinham a família inteira, pai, mãe, criança carregada naquelas alças, né, coloridas que eles usavam, e encheram lá um plenário do ginásio de esporte, e no final todos levavam o livro de Chico Xavier em espanhol, que eles recebiam um presente. Então, é um trabalho de grande valor, de grande dedicação, repercutindo então a obra psicográfica de Chico Xavier. E isso nos cativou muito. Então, quando nós falamos de Chico Xavier, mostrando o papel da psicografia dele, da obra literária, o papel de Chico Xavier como ser humano, como homem, e a dedicação dele ao próximo, e as repercussões que estão acontecendo, nós ficamos bastante sensibilizados pelo apego que ele teve às pessoas e sempre valorizando as pessoas, inclusive atendendo a todos,
mas dando muita atenção às pessoas mais simples. Inclusive ele dizia que nós não podemos esquecer que nós somos iguais famílias. E quando nós somos iguais famílias, nós temos os problemas que todo mundo tem. E é nessas condições que o Chico, ele sabia ouvir, valorizar e atender as criaturas. E aí nós lembramos do apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios, que diz assim: eu vim como fraco para os fracos, para levantar os fracos. É exatamente o papel de Chico Xavier, porque fracos somos todos nós, fracos ainda em espírito. E nós temos que, na medida dos testes da nossa vida, irmos fortalecendo, toda a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança, em termos de propósitos de superação e de esforço de melhoria. E aí é que vem, como consequência, a aprendizagem e mais um passo no projeto de evolução espiritual. Então, Chico Xavier é um grande exemplo para todos nós. Quando ele completou 50 anos de mediunidade, em 1977, várias pessoas o procuraram, inclusive nós, para entrevistá-lo. E numa das entrevistas, que foi publicada à época, ele diz assim: eu sou um Chico Xavier lutando para ser um Chico Xavier renovado em Jesus. E, pelo que vejo, estou muito longe de ser o Chico Xavier que vocês pensam que eu sou. Então ele se colocava numa posição humilde, muitas vezes chamando de cisco, mas era exatamente essa posição de simplicidade e de humildade, onde ele se colocava ante as pessoas, que abria corações, sentimentos, fazendo com que as pessoas aceitassem a mensagem de que ele era portador. E nós começamos falando da fidelidade dele a Jesus e a Kardec, orientado por Emmanuel. Pois no ano de 1963, Emmanuel escreveu uma mensagem pela psicografia de Chico, o Mestre e o Apóstolo, e encerrou dizendo assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Exatamente é o conceito que Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação. Se João diz que Jesus é a porta, Kardec coloca lá que o Espiritismo é a chave, com base nas informações e na certeza da vida espiritual, para nós compreendermos os ensinos de Jesus. Então vejam que nós vemos na obra de Chico Xavier, na sua vida e nos seus exemplos, um manancial muito grande de informações que podem nos trazer mais segurança para o roteiro das nossas vidas. Nós vamos dar uma parada agora e deixar para perguntas. Fala para a gente sobre Chico, doutor Bezerra. Alguma coisa Eu pedi para ele falar um pouco agora do Chico e do doutor Bezerra, alguma coisa que ele lembra, queira falar sobre essa dupla de trabalhador. Então, eu chamei a atenção que o Bezerra é que assinava as receitas homeopáticas. Porque o Chico, quando ele começava as reuniões, Pedro Leopoldo, liberava, ele chegava por volta das 5h30, 6 horas da tarde, já tinha filas imensas. Às 8 horas começava a reunião. Então era lido um trecho do Evangelho, um trecho do Livro dos Espíritos, e aí ele pedia para alguns convidados ficarem comentando. E ele saía, ficava numa salinha ao lado, onde ele ia atender o receituário das pessoas que ele atendeu na fila. Ou pedindo medicamento, ou pedindo alguma orientação, e as mensagens, a grande maioria delas era assinada por Bezerra. E as receitas homeopáticas por Bezerra sempre. Então o Bezerra era um espírito, é um espírito
que acompanhou de perto as atividades de Chico. E nós vimos algumas coisas assim interessantes. Certa feita, o Chico estava psicografando uma mensagem de carta familiar, isso tarde, madrugada, né? E ele chorava. Você via a lágrima escorrer e pingar, porque Chico não era médium mecânico, ele era, na verdade, né? Ele escrevia rapidamente, mas ele participava, ele sentia o que estava acontecendo na transmissão da mensagem. E aí ele leu a mensagem para a família, uma mensagem assim de grande impacto para a família, mas depois ele comentou ali por perto, eu estava ali e escutei. Quem escreveu a mensagem intermediou foi o Bezerra, porque o espírito do jovem estava recolhido e apenas emitindo o pensamento, mas ele não tinha condição ainda de escrever. Ou seja, é a mesma coisa que um doente que está tão enfermo que não consegue escrever, mas se chegar perto ele sussurra alguma coisa e o outro escreve. E o Bezerra muitas vezes foi intermediário para mensagens desse tipo, e porque o objetivo também era dar um alento para a família, não necessariamente mostrar a cruel realidade de alguns casos, né? Mas apenas dar certeza da imortalidade da alma. E o Bezerra como intermediário. E as mensagens que o Chico psicografa de Bezerra, eu considero muito bonitas. E é interessante que Bezerra se manifesta por vários médiuns, sem entrar em detalhes. Mas quando a gente olha a mensagem de Bezerra, que foi psicografada por Chico Xavier, era diferente. É uma mensagem mais tranquila, eu diria, de mais serenidade, de mais paz, e dando orientações sempre com base no Evangelho, mas nunca dando a ideia de nada sombrio, de nada negativo. Então, eu acho muito interessante as manifestações de Bezerra através de Chico Xavier. A autenticidade, você falar o detalhe de moto? Não. Como é que é? Isso é muito importante para os nossos dias. O Hélio perguntou sobre a autenticidade das cartas familiares. Se o Chico perguntava muita coisa para eles. Não. Então tem duas características que eu acho que nós temos que prestar muita atenção em nossos dias. O Chico